11 de fevereiro de 2023. Leitura do Discurso do Dinheiro de Francisco d'Ancônia do livro A Revolta de Atlas, por Ayn Rand. Lido por Alan Reicher. Então o senhor acha que o dinheiro é a origem de todo o mal? O senhor já se perguntou qual é a origem do dinheiro? Ele é um instrumento de troca que só pode existir quando há bens produzidos e homens capazes de produzi-los. O dinheiro é a forma material do princípio de que homens que querem negociar uns com os outros precisam trocar um valor por outro. O dinheiro não é instrumento dos pidões que recorrem às lágrimas para pedir produtos, nem dos saqueadores que os levam à força. O dinheiro só se torna possível por intermédio dos homens que produzem. É isso que o senhor considera mal? Quem aceita dinheiro como pagamento por seu esforço, só o faz por saber que ele será trocado pelo produto do esforço de outrem. Não são os pidões, nem os saqueadores que dão ao dinheiro seu valor. Nem um oceano de lágrimas, nem todas as armas do mundo podem transformar aqueles pedaços de papel no seu bolso no pão que você precisa para sobreviver. Aqueles pedaços de papel que deveriam ser ouro são penhores de honra, e é por meio deles que você se apropria da energia dos homens que produzem. A sua carteira afirma a esperança de que em algum lugar do mundo, ao seu redor, existam homens que não traem aquele princípio moral que é a origem do dinheiro. É isso que o senhor considera mal? Já procurou a origem da produção? Olhe para um gerador de eletricidade e ouse dizer que ele foi criado pelo esforço muscular de criaturas irracionais. Tente plantar um grão de trigo sem os conhecimentos que lhe foram legados pelos homens que foram os primeiros a fazer isso. Tente obter alimentos usando apenas movimentos físicos e descobrirá que a mente do homem é a origem de todos os produtos e de toda a riqueza que já houve na Terra. Mas o senhor diz que o dinheiro é feito pelos fortes em detrimento dos fracos? A que força se refere? Não a força das armas, nem a dos músculos. A riqueza é produto da capacidade humana de pensar. Então a riqueza é feita pelo homem que inventa um motor em detrimento daqueles que não o inventaram? O dinheiro é feito pela inteligência em detrimento dos estúpidos? Pelos capazes em detrimento dos incompetentes? Pelos ambiciosos em detrimento dos preguiçosos? O dinheiro é feito antes de poder ser embolsado pelos pidões e pelos saqueadores, pelo esforço honesto de todo homem honesto, cada um na medida de suas capacidades. O homem honesto é aquele que sabe que não pode consumir mais do que produz. Comercializar por meio do dinheiro é o código dos homens de boa vontade. O dinheiro se baseia no axioma de que todo homem é proprietário de sua mente e de seu trabalho. O dinheiro não permite que nenhum poder prescreva o valor do seu trabalho, senão a escolha voluntária do homem que está disposto a trocar com você o trabalho dele. O dinheiro permite que você obtenha em troca dos seus produtos e do seu trabalho aquilo que esses produtos e esse trabalho valem para os homens que os adquirem. Nada mais que isso. O dinheiro só permite os negócios em que há benefício mútuo, segundo o juízo das partes voluntárias. O dinheiro exige o reconhecimento de que homens precisam trabalhar em benefício próprio, não em detrimento de si próprios. Para lucrar, não para perder. De que homens não são bestas de carga, que não nascem para arcar com o ônus da miséria. De que é preciso lhes oferecer valores, não dores. De que o vínculo comum entre os homens não é a troca de sofrimento, mas a troca de bens. O dinheiro exige que o senhor venda não a sua fraqueza à estupidez humana, mas o seu talento à razão humana. Exige que compre, não o pior do que os outros oferecem, mas o melhor que ele pode comprar. E quando os homens vivem do comércio com a razão e não a força como árbitro ao qual não se pode mais apelar, é o melhor produto que sai vencendo. O melhor desempenho, o homem de melhor juízo e maior capacidade. E o grau da produtividade de um homem é o grau de sua recompensa. Este é o código da existência, cujo instrumento e símbolo são o dinheiro. É isso que o senhor considera mal? Mas o dinheiro é só um instrumento. Ele pode levá-lo aonde o senhor quiser, mas não pode substituir o motorista do carro. Ele lhe dá meios de satisfazer seus desejos, mas não lhe cria desejos. O dinheiro é o flagelo dos homens que tentam inverter a lei da causalidade, aqueles que tentam substituir a mente pelo sequestro dos produtos da mente. O dinheiro não compra a felicidade para o homem que não sabe o que quer.
Não lhe dá um código de valores se ele não tem conhecimento a respeito de valores, e não lhe dá um objetivo se ele não escolhe uma meta. O dinheiro não compra inteligência para o estúpido, nem admiração para o covarde, nem respeito para o incompetente. O homem que tenta comprar o cérebro de quem lhe é superior para servi-lo, usando dinheiro para substituir seu juízo, termina vítima dos que lhe são inferiores. Os homens inteligentes o abandonam, mas os trapaceiros e vigaristas correm a ele, atraídos por uma lei que ele não descobriu. O homem não pode ser menor do que o dinheiro que ele possui. É por isso que o Senhor considera o dinheiro mau? O dinheiro é o seu meio de sobrevivência. O veredito que o Senhor dá à fonte do seu sustento é o veredito que dá à sua própria vida. Se a fonte é corrupta, o Senhor condena a sua própria existência. O seu dinheiro provém da fraude, da exploração dos vícios e da estupidez humana? O Senhor obteve, seguindo os insensatos na esperança de que eles dessem mais do que sua capacidade merece? Baixando seus padrões de exigência? Fazendo um trabalho que o Senhor despreza para compradores que não respeita? Neste caso, o seu dinheiro não lhe dará um momento sequer de felicidade. Todas as coisas que adquirir serão não um tributo ao Senhor, mas uma acusação. Não uma realização, mas um momento de vergonha. Então o Senhor dirá que o dinheiro é mau. Mal porque ele não substitui seu amor próprio? Mal porque não permite que o Senhor aproveite e goze sua depravação? Este é o motivo do seu ódio ao dinheiro? O dinheiro será sempre um efeito, e nada jamais o substituirá na posição de causa. O dinheiro é produto da virtude, mas não dá virtude, nem redime vícios. Ele não lhe dá o que o Senhor não merece, nem em termos materiais, nem em termos espirituais. É esse o motivo do seu ódio ao dinheiro? Ou será que o Senhor disse que é o amor ao dinheiro que é a origem de todo o mal? Amar uma coisa é conhecer e amar sua natureza. Amar o dinheiro é conhecer e amar o fato de que ele é criado pela melhor força que há dentro do Senhor. Sua chave mestra, que lhe permite trocar o seu esforço pelo dos melhores homens que há. O homem que venderia a própria alma por um tostão é o que mais alto brada que odeia o dinheiro. E ele tem bons motivos para odiá-lo. Os que amam o dinheiro estão dispostos a trabalhar para ganhá-lo. Eles sabem que são capazes de merecê-lo. Eis uma boa pista para saber o caráter dos homens. Aquele que amaldiçoa o dinheiro o obtém de modo desonroso. Aquele que o respeita o ganha honestamente. Fuja do homem que diz que o dinheiro é mau. Essa afirmativa é o estigma que identifica o saqueador, assim como o sino indicava o leproso. Enquanto os homens viverem juntos na terra e precisarem de um meio para negociar, se abandonarem o dinheiro, o único substituto que encontrarão será o cano do fuzil. O dinheiro exige do Senhor as mais elevadas virtudes se quer ganhá-lo ou conservá-lo. Os homens que não têm coragem, orgulho, nem amor próprio, que não têm convicção moral de que merecem o dinheiro que têm e não estão dispostos a defendê-lo como defendem suas próprias vidas, os homens que pedem desculpas por serem ricos, esses não vão permanecer ricos por muito tempo. São presa fácil para os enxames de saqueadores que vivem debaixo das pedras durante séculos, mas que saem do esconderijo assim que farejam um homem que pede perdão pelo crime de possuir riquezas. Rapidamente, eles vão livrá-lo dessa culpa. E então, o Senhor verá a ascensão daqueles que vivem uma vida dupla, que vivem da força, mas dependem dos que vivem do comércio para criar o valor do dinheiro que eles saqueiam. Esses homens vivem pegando carona com a virtude. Numa sociedade em que há moral, eles são os criminosos e as leis são feitas para proteger os cidadãos contra eles. Mas quando uma sociedade cria uma categoria de criminosos legítimos e saqueadores legais, homens que usam a força para se apossar da riqueza de vítimas desarmadas, então o dinheiro se transforma no vingador daqueles que o criaram. Tais saqueadores acham que não há perigo em roubar homens indefesos, depois que aprovam uma lei que os desarme. Mas o produto de seu saque acaba atraindo outros saqueadores, que os saqueiam como eles fizeram com os homens desarmados. E assim a coisa continua, vencendo não o que produz mais, mas aquele que é mais implacável em sua brutalidade. Quando o padrão é a força, o assassino vence o batedor de carteiras. Então, essa sociedade desaparece em meio a ruínas e matanças. Quer saber se esse dia se aproxima? Observe o dinheiro, ele é o barômetro da virtude de uma sociedade. Quando há comércio, não por consentimento, mas por compulsão, quando para produzir
é necessário pedir permissão a homens que nada produzem? Quando o dinheiro flui para aqueles que não vendem produtos, mas têm influência? Quando os homens enriquecem, mais pelo suborno e favores do que pelo trabalho, e as leis não protegem quem produz de quem rouba, mas quem rouba de quem produz? Quando a corrupção é recompensada e a honestidade vira um sacrifício, pode ter certeza de que a sociedade está condenada. O dinheiro é um meio de troca tão nobre que não entra em competição com as armas e não faz concessões à brutalidade. Ele não permite que um país sobreviva se metade é propriedade e metade é produto de saques. Sempre que surgem destruidores, a primeira coisa que destroem é o dinheiro, pois ele protege os homens e constitui a base da existência moral. Os destruidores se apossam do ouro e deixam em troca uma pilha de papel falso. Isso destrói todos os padrões objetivos e põe os homens nas mãos de um determinador arbitrário de valores. O dinheiro era um valor objetivo, equivalente à riqueza produzida. O papel é uma hipoteca sobre riquezas inexistentes, sustentado por uma arma apontada para aqueles que têm de produzi-las. O papel é um cheque emitido por saqueadores legais sobre uma conta que não é deles, a virtude de suas vítimas. Cuidado, que um dia o cheque é devolvido com o carimbo sem fundos. Se o Senhor faz do mal um meio de sobrevivência, não é de esperar que os homens permaneçam bons. Não é de se esperar que eles continuem a seguir a moral e sacrifiquem suas vidas para proveito dos imorais. Não é de se esperar que eles produzam quando a produção é punida e o saque é recompensado. Não pergunte quem está destruindo o mundo. É o Senhor. O Senhor vive no meio das realizações da civilização mais produtiva do mundo e não sabe por que ela está ruindo a olhos vistos, enquanto amaldiçoa o sangue que corre pelas veias dela, o dinheiro. O Senhor encara o dinheiro como selvagens o faziam, e não sabem por que a selva está brotando nos arredores das cidades. Em toda a história, o dinheiro sempre foi roubado por saqueadores de diversos tipos, com nomes diferentes, mas cujo método sempre foi o mesmo: tomá-lo à força e manter os produtores de mãos atadas, rebaixados, difamados, desonrados. Essa afirmativa de que o dinheiro é a origem do mal, que o Senhor pronuncia com tanta convicção, vem do tempo em que a riqueza era produto do trabalho escravo, e os escravos repetiam os movimentos que foram descobertos pela inteligência de alguém e durante séculos não foram aperfeiçoados. Enquanto a produção era governada pela força e a riqueza era obtida pela conquista, não havia muito o que conquistar. No entanto, no decorrer de séculos de estagnação e fome, os homens exaltavam saqueadores, como aristocratas da espada, aristocratas de estirpe, aristocratas da tribuna, e desprezavam os produtores, como escravos, mercadores, lojistas, industriais. Para a glória da humanidade, houve pela primeira e única vez na história uma nação de dinheiro, e não conheço elogio maior aos Estados Unidos do que esse, pois ele significa um país de razão, justiça, liberdade, produção e realização. Pela primeira vez, a mente humana e o dinheiro foram libertados. E não havia fortunas adquiridas pela conquista, mas só pelo trabalho. E em vez de homens da espada e escravos, surgiu o verdadeiro criador da riqueza, o maior trabalhador, o tipo mais elevado de ser humano, o self-made man, o industrial americano. Se me perguntarem qual a maior distinção dos americanos, eu escolheria, porque ela contém todas as outras, o fato de que foram eles que criaram a expressão fazer dinheiro. Nenhuma outra língua, nenhum outro povo jamais usara essas palavras antes, e sim ganhar dinheiro. Antes, os homens sempre encaravam a riqueza como uma quantidade estática, a ser tomada, pedida, herdada, repartida, saqueada ou obtida como favor. Os americanos foram os primeiros a compreender que a riqueza tem que ser criada. A expressão fazer dinheiro resume a essência da moralidade humana. Porém, foi justamente por causa dessa expressão que os americanos eram criticados pelas culturas apodrecidas dos continentes de saqueadores. O ideário dos saqueadores fez com que pessoas como o Senhor passassem a encarar suas maiores realizações como um estigma vergonhoso, sua prosperidade como culpa, seus maiores filhos, os industriais, como vilões, suas magníficas fábricas como produto e propriedade do trabalho muscular, o trabalho de escravos movidos a açoites, como na construção das pirâmides do Egito. As mentes apodrecidas, que afirmam não ver diferença entre o poder do dólar e o poder do açoite,
merecem aprender a diferença na sua própria pele, que, creio eu, é o que vai acabar acontecendo. Enquanto pessoas, como o Senhor, não descobrirem que o dinheiro é a origem de todo o bem, estarão caminhando para a sua própria destruição. Quando o dinheiro deixa de ser um instrumento por meio do qual os homens lidam uns com os outros, então homens se tornam os instrumentos dos homens. Sangue, açoites, armas ou dólares. Façam sua escolha. O tempo está se esgotando.